vai gravar alguns vídeos da BPMC, aproveitando a oportunidade que temos profissionais de excelência no Brasil, para conversarmos sobre temas interessantes que podem ser relevantes para você também. Então, hoje a gente vai conversar com o professor Marco, com a professora Maria Helena e com o professor Denis. Vamos falar sobre emoções? Vamos lá. Então, nós estamos acostumados a pensar em emoção só quando a gente está com alguma coisa muito forte. Mas na verdade a emoção ela é um estado que acompanha a gente em todas as situações de vida. Então temos emoções desde as mais calmas, por exemplo, a própria calma, né? O sossego, o bem-estar e daí por diante. E nós temos aquelas emoções que mais comumente a gente reconhece como emoção. Essas são as emoções fortes, são a ansiedade, são o medo, são a tristeza, a raiva, né? Mas de qualquer maneira, a gente sempre tem algum estado em que a gente está demonstrando emoções. Então as emoções elas são fruto dessa vivência que a gente vai tendo e elas podem ter um efeito acumulativo. Conforme elas vão se acumulando na nossa vida, elas podem não se tornar uma questão que seja digna de um tratamento comportamental. Então, acho que o que a gente vai estar falando aqui com vocês é sobre duas dessas emoções que podem ser lidadas de uma certa maneira como uma emoção razoavelmente normal e quando essas emoções se tornam alguma coisa que seja digna de tratamento, né? Basicamente a gente vai estar falando de duas delas. Uma delas é aquele nervosismo nosso que pode virar uma ansiedade e aí sim ela merece tratamento, ou de tristeza que faz parte da vida e a gente costuma não gostar dela e que pode se tornar uma depressão. Então a nossa proposta é falar um pouquinho sobre isso e sobre as situações que poderiam estar dando para nós, ou o nervosismo que vira ansiedade ou a tristeza que pode virar uma depressão. Explicar para as pessoas sobre essa diferença entre a depressão e a tristeza? Acho que vale a pena a gente começar falando um pouquinho da tristeza, né? A tristeza, ela é uma emoção que faz parte da vida. Ela vai aparecer quando estiver acontecendo qualquer situação que está envolvida com uma perda, né? Desde, puxa vida, perdi o meu celular ou esqueci no táxi, o que vai eu sentir tristeza, porque é algo que era importante para mim, eu deixei de ter, né? Até uma tristeza mais intensa, por exemplo, da perda de alguém querido, né? Seja pela morte, seja por uma situação de separação, seja por um filho que viajou e que eu vou perder o convívio do dia a dia com ele, né? Essa tristeza, ela é parte do dia a dia e não há nada de errado com ela. E aqui eu acho que tem uma questão que é importante, é de como a nossa cultura, como o nosso mundo tende a lidar com a tristeza, né? Como se a tristeza fosse algo indesejado. Eu não posso me sentir triste, eu tenho que estar todo o tempo alegre e saltitante, né? Como se isso fosse algo possível. Inadequado se sentir triste. Exatamente, há algo de errado comigo porque eu estou triste. E isso é muito perigoso, porque as pessoas acabam desenvolvendo uma tristeza pela tristeza. Eu me sinto triste porque eu me percebo triste. E aí essa tristeza é ampliada pela minha observação de que eu estou triste. E pelo julgamento de que isso não deveria estar acontecendo, né? E isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Me sinto triste é algo que é parte da vida. Eu acho que é importante a gente ressaltar é que normalmente as pessoas veem isso, mesmo quando chega nesse nível de já ser preocupante, já merecer uma atenção mais especializada, mas as pessoas é como se elas tivessem algo dentro delas que está errado, como se fosse uma doença no sentido de, né, ela carrega alguma coisa que está mal funcionante que precisa ser cuidada medicamente ou terapeuticamente de qualquer forma. E acho que é importante as pessoas se darem conta que esses estados, essas sensações, que são de fato algumas coisas que a gente sente dentro da gente,
Mas elas não brotam assim espontaneamente, elas não são as coisas que nascem com a gente, mas são provavelmente decorrência de uma série de experiências que as pessoas tiveram, do tipo de vida que estão levando, das circunstâncias que estão sendo vividas, e que então essas coisas muitas vezes são inevitáveis que se chegue a alguns estados assim, e elas não são irreversíveis, elas podem ser tratadas das mais diferentes formas. Claro que tem diferentes tipos de depressão, diferentes causas de depressão, da ansiedade, idem. Então, um bom profissional poderia analisar o que está gerando aquilo para poder ver onde isso poderia ser lidado. Mas acho que é muito importante que as pessoas se deem conta que elas não estão carregando em si, assim, como se fosse algo, né, um defeito de fabricação delas, uma coisa assim. Uma portadora de portadora de uma coisa. Não, são reações que a gente acaba adquirindo, formas de lidar com a vida que a gente acaba tendo por uma série de experiências vividas, né, por circunstâncias de vida, mas que elas precisam primeiro ser compreendidas, e nisso um profissional acho que vai ajudar muito, ele vai tentar entender por que aquilo aconteceu, né, e elas podem ser modificadas, quer dizer, na medida que se pode entender o que gerou aquilo, o que está gerando aquilo, então você tem um caminho mais claro do que fazer para modificar aquilo. Eu acho que isso é muito importante, porque dá uma tranquilidade mais para a pessoa falar, olha, não sou eu a defeituosa, eu estou vivendo umas tantas coisas que fazem sentido em função, né, de uma série de circunstâncias, mas que isso pode ser melhorado, pode ser modificado. Na verdade, o que vai acontecer, como eu disse, é que as experiências elas vão se somando, né? E várias manifestações desse tipo elas têm a ver, por exemplo, com uma série de frustrações que vão acontecendo. Então, a pessoa sabe agir de um jeito para resolver seus problemas. E, de repente, o mundo muda, o mundo que ela está circulando muda e ela vai tentar fazer do jeito que ela sabe fazer e aquilo não funciona mais. Então, ela tenta fazer o que ela sabe fazer e não funciona. E ela tenta fazer e ela vai desistindo e ela para. E ela para aprendendo a falar sobre ela, aquilo que o Denis falou antes, né? Quando eu me percebo triste, eu falo para mim mesmo, nossa, que triste eu estar triste, e a coisa vai piorando. Então uma coisa semelhante a essa vai acontecendo, por exemplo, nessa situação que eu estou dizendo para vocês. À medida em que ela vai experimentando uma situação que não dá certo, aquilo que dava certo antes não dava, ela vai desistindo e começa a ter falas do tipo, eu não sirvo para mais nada, eu não sei mais resolver nada, e ela começa a ter um componente agora da depressão que significa eu não sei mais resolver problemas, né? Eu não sei mais como enfrentar a vida. Então, para que eu sirvo? Eu não devia estar aqui. E ela começa com pensamentos desse tipo que compõem a depressão. Da mesma maneira, a questão da ansiedade, ela também é dessa forma, né? Eu passo por uma série de experiências que são marcadas, alguns eventos que são livres de história comigo, né? Então, por exemplo, eu vou participar de um evento onde aparece uma pessoa, e essa pessoa, necessariamente, ou todas as vezes que eu encontro com ela dispara uma série de críticas a meu respeito, publicamente. E eu vou numa outra situação e ela dispara uma série de críticas a meu respeito publicamente. E ela dispara uma série de críticas. Na próxima vez que eu for encontrar com ela, necessariamente eu vou me sentir muito ansioso. Porque eu já estou podendo agora prever, com base naquilo que passou na minha história com ela, eu começo a prever que aquilo vai dar errado, né? Eu começo a prever que ela vai me tratar mal. Então eu começo, por antecipação, a sofrer. Então, o que eu quero apontar nesse momento é que também essas situações todas, tirando alguns exemplos muito claros, que eu vou falar depois, eles não são pontuais, eles não são de uma hora para outra, como a Marilena estava falando. A gente vai tendo vivências que vão se somando e vão nos deixando em estados que vão se assemelhando gradativamente à depressão ou à ansiedade. Então, de uma certa forma, é um processo comportamental que vai se instalando, né? Então, quando a gente chega a acreditar que a pessoa precisa da ajuda profissional, isso é resultado de um processo pelo qual a pessoa passou e não da doença, como a Marilena estava apontando, tá? Então, tirando algumas situações muito claras, por exemplo, a pessoa passou por um terremoto,
ou ela passou por um estupro, ou ela passou por uma explosão, ela passou por um afogamento, que a gente costuma chamar de um estresse pós-traumático. Então essa é pontual, aconteceu alguma coisa muito pontual e logo em seguida eu vou apresentar os sintomas da ansiedade em algumas situações, né? Então essas são pontuais. E mesmo da depressão, se eu tenho uma vida que dependa de uma única pessoa e eu perco esta pessoa, eu posso deprimir de uma vez, né? Porque eu não tenho um amparo social para me ajudar na hora da tristeza. Então eu perdi aquela pessoa, eu perdi tudo na vida, né? Então nesse momento, pontualmente, eu vou entrar em depressão. Mas tirando essas situações pontuais, que são graves, são sérias e são de grande impacto, as outras todas são processos pelos quais a gente vai passando e as experiências vão se somando. Acho que um ponto que acho que é importante das pessoas refletirem, né, sobre isso, ou se informarem sobre isso, é que às vezes as pessoas pensam, voltando àquele ponto, de que nascem já prontos, nascem predestinadas de algumas coisas. Então, aquela pessoa, ela nasceu já predestinada a ser depressiva, a ser ansiosa, como se ela é ansiosa, ela é depressiva. E na realidade, como o Roberto estava falando, a gente é construído ao longo da vida, a gente se faz ao longo da vida. Claro que a gente tem toda uma carga genética, a gente pode ter algumas predisposições, algumas coisas, mas essas vivências são muito importantes. Então, compreender que a gente está em uma constante troca com o nosso mundo, o nosso ambiente social, nossa família, os nossos amigos, eu acho que faz a gente começar a olhar as coisas realmente que não é algo que veio carimbado dentro da gente, que é irreversível, que não tem o que fazer, mas que se a gente está se sentindo assim ou assado, tem motivos para isso, tem que identificar esses motivos e às vezes os motivos não são nem passíveis de serem alterados, como por exemplo a morte de uma pessoa querida, você não pode trazer a pessoa de volta. Mas isso tem que ser lidado, então tem que se aprender a lidar com isso de alguma forma, porque a vida continua, tem que lidar com isso, tem que viver com essa realidade. Então é nisso tudo que acho que esse olhar, né, de que essas emoções, esses sentimentos e esses estados que as pessoas acham preocupantes, eles podem ser circunstanciais, mas eles são, na nossa perspectiva, pelo como a gente entende, eles são de fato frutos de uma série de circunstâncias. Eu acho que dá pra gente essa perspectiva de que, olha, eu posso fazer alguma coisa, tenho que, se eu não puder fazer sozinho, eu procuro ajuda de um profissional. Então eu não sou culpado, às vezes entra essa questão de culpa, eu me sinto culpado porque eu não consigo mais ter força para levantar da cama, eu acordo de manhã, não quero mais cuidar das crianças, como se eu estivesse errada. Não, é compreender esse estado, né? Ver o que está produzindo isso e onde isso daí pode ser modificado. Eu acho que esse aspecto faz muita diferença se as pessoas tiverem essa percepção, né? Professores, quero agradecer ao bate-papo com vocês. Acho que foi bem proveitoso para mim e espero que para vocês também.